com alegria, com a graça de Deus e com saúde. Novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para, com a graça de Deus, com as luzes do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. E todos nós sabemos que sempre precisamos, ainda mais nesse tempo, dessa mudança tão rápida de clima, frio, calor, um vento, um vendaval, muitas vezes. Então, muitos organismos se desconexam, por assim dizer. E a saúde, muitas vezes, é abalada. Nós precisamos sempre da saúde e da proteção de Deus, do Filho de Deus, Cristo Jesus, de Nossa Senhora, mas também Deus, no dia do nosso batismo, quando recebemos a graça santificante, quando Deus nos aceitou como seus filhos adotivos, Ele nos deu um grande presente. Qual é esse presente? Não um presente material, mas é muito, infinitamente maior e melhor, que é o anjo da guarda. O anjo da guarda que sempre nos acompanhou. Quantas traquinices, quanta coisa nós realizamos, aliás, inventamos quando crianças. E, no entanto, o nosso anjo da guarda, muitas vezes a mãe ou o pai, às vezes descuidados, ou uma irmã ou irmão que ficou para cuidar de nós, se descuidou um pouco. Criança é criança, então sempre tem que estar atenta e atento, porque quando menos espera, ainda mais quando a mãe é muito cuidadosa. A mãe tem uma psicologia, toda mãe tem uma psicologia natural, uma psicologia íntima. Quantas vezes mães ouvem, que eu já ouvi falar, e até presenciei, a mãe tem está aí com a criança de 2 aninhos, 3 aninhos ou 4 aninhos, e diz: pai, olha pela criança, tá, levou logo ali, tal, e a mãe vai para o compromissozinho dela, às vezes 5, 10 minutos, e ela vem, e onde é que está a criança? Pois é, eu não sei. O pai se descuidou e a criança já está longe. Isso acontece também na praia. Então, muito maior cuidado no mar, nas praias. Claro, às vezes tem mães que estão aí falando com as colegas, ou vão dar uma voltinha, tal, para emagrecer um pouco, uma caminhada. Meu bem, cuida aí do garotinho ou da menina ali, tal, não sei o quê. E o pai, distraidamente, onde é que está a criança? E agora, para encontrar essa criança, olha, eu conheço um outro caso, se deu numa praia muito movimentada, onde o tio pegou duas crianças, uma parece que tinha 6 aninhos, outra não sei se 4, tal, e tal. E a mãe disse: tá bom, mas cuide bem da criança. Tá bom, eu vou cuidar. E ele levou as crianças aí para a água, tal. E ele entrou um pouquinho na água, se descuidou. E daqui a pouco, onde é que está um dos meninos? Tinha desaparecido. E agora? E deixa e corre atrás, e pede para alguém cuidar bem desse outro, fica ali, e vai atrás. E pior de tudo, que ele nem conhecia bem o sobrinho. E muita criança, então, olha, até que afinal veio um senhor com a criancinha, como acontece
maravilhosa caridade. Olha, a criança está perdida, esse menino está perdido, tal, não sei, está chorando e tal. Bah, que alívio para esse tio, Então tem que cuidar. Então, devemos procurar nos lembrar de rezar também, agradecer ao nosso anjo da guarda, agradecer também todo o cuidado que ele teve conosco quando nós éramos pequenos, que não aconteceu nada conosco, aquele cachorro que quis nos pegar e tal, e alguém defendeu a criança, ou um outro problema, ou um carro, ou mesmo uma bicicleta, ou uma moto, enfim, tem que ter, aliás, hoje em dia tem que ter muito cuidado. Quantas crianças às vezes são roubadas, para vender órgãos, vende a criança ou leva para o estrangeiro, tal, né? Bem, então rezemos. Eu rezo diariamente, 1 ou 2 vezes, ou mais ou menos, não somente por mim, também por sobrinhos, netos, sobrinhos, bisnetos, pequenos, e também por grandes, porque olha o desastre. Parece que foi domingo, eu escutei numa rádio, eu não sei bem qual foi o estado, parece, não sei se foi Minas Gerais ou onde, uma van, não sei também se foi de madrugada, se foi tal, e parece que vinha com 12 pessoas nesta van, e de repente se deu com uma árvore atravessada na estrada, e tal, essa árvore, não sei se levada pelo vento, tal, e ele então, para desviar desta árvore, desviou para o outro lado, e pegou de frente, quando me consta, um caminhão. E não é que morreram, parece quase todas as pessoas. Eu sei que escutei, uma está gravemente no hospital. Que Deus faça que ele fique bom, se for essa a vontade de Deus. Então imagina quantas vezes nós não fomos defendidos no volante do nosso carro. O nosso anjo da guarda nos despertou. A menos já aconteceu mais de uma vez comigo. O motorista outro veio em cima e eu consegui desviar. Eu estou, graças a Deus, 51 anos dirigindo aqui na Grande Florianópolis e muitos outros lugares. E, graças a Deus, meu anjo da guarda e Nossa Senhora da Boa Viagem e São Cristóvão têm me protegido. Mas, mesmo quando eu saio agora de casa, ali de Coqueiros, não é muito longe, mas eu rezo ao meu anjo da guarda cuida de mim, tal, né? Agora mesmo, a jovem, a secretária aqui, Elisângela, me perguntava, participando muito movimento na Via Expressa? Tem, mas está tudo correndo normalmente. Mas todos nós sabemos, eu especialmente, que conheço um pouco aqui Florianópolis, então a gente tem que ter um cuidado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Então, anjo da guarda que cuide sempre de todos e cada um de nós. E estamos no mês da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Quanto é importante a Palavra de Deus, a Bíblia. E vamos agora então no Salmo, procuremos então o Salmo 118, rezar este Salmo, colocando-nos na presença de Deus nosso Pai. Veja só como a Palavra de Deus, ou do seu Filho Cristo Jesus, como é inspirada a Palavra de Deus. Aliás, se nós olharmos a segunda carta de São Paulo a Timóteo, nós encontramos claramente, já encontrei São Paulo, a segunda carta a Timóteo, onde nós encontramos toda a Escritura Sagrada, é inspirada por Deus, é útil para ensinar, e somente ensina o caminho do bem. A palavra de Deus, claro, e de Jesus Cristo.
para ensinar, para repreender. O que é que, por exemplo, domingo, na primeira leitura de Isaías, profeta, capítulo 55, versículos 1 e seguintes, onde Deus diz: abandonai o caminho errado, abandonai o pecado, e ali eu me aproximarei mais de vós, porque Deus não gosta das trevas, Deus não gosta do pecado, Deus não se aproxima. Aliás, falando em aproximar-se, se você abrir, por exemplo, ainda também São Tiago, capítulo 4, versículo 8, o que é que você encontrará lá em São Tiago, capítulo 4, versículo 8, já achei, já está aqui. Aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. O que quer dizer isso, aproximar-se? Aproximar-se quer dizer deixar o pecado, deixar aquilo que não presta, porque ninguém é feliz no seu íntimo se andar pelo caminho errado. Assim, por exemplo, um automóvel que vai pelo caminho certo, que vai pelo asfalto, mesmo que vá pelo interior, numa estradinha muito estreita, mas se o motorista vai dirigindo com cuidado nas curvas, nas voltas da estrada, se ele usar a mão dele, a mão direita dele, então, mesmo que venha outro carro, não tem problema, um passa do outro e tal, e não acontece nada. Por quê? Porque ele está indo no caminho certo. Agora, como aconteceu domingo, eu estava falando antes, esse desastre, coitado, terrível. Quanta tristeza não está havendo, por exemplo, ainda hoje nesses lares, onde até uma criança, coitada, também partiu para a eternidade. Então, é um desastre sempre triste. Mas por quê? Porque às vezes e muitas vezes, o motorista não está atento, ou o motorista está um pouco distraído, ou o motorista vai em grande velocidade, ou ele faz ultrapassagens indevidas, ou ele está embriagado. Aliás, estamos na semana do trânsito, que vai até dia 25. Meus cumprimentos para todos aqueles e aquelas que, de um modo ou outro, ali se dedicam para que as pessoas sempre dirijam do melhor modo possível. E quando há também fiscalização, eu sou muito a favor da fiscalização que os guardas de trânsito fazem, mesmo dentro da cidade. Me pegar de surpresa, me deram uma multa e tal. Aí bem, ande no caminho certo. Deus também recompensará você se você andar no caminho certo. Agora, se você andar sempre no caminho errado, aí é claro. Aliás, está aqui bem claro na Bíblia. Por maior que seja o pecador, diz Cristo Jesus, se a pessoa se arrepender e fizer penitência, receberá o perdão. O que é que aconteceu, por exemplo, com Zaqueu? Jesus chegou debaixo da árvore, porque ele subiu, era pequenino, subiu na árvore para ver Jesus passar, e Jesus, que sabe tudo, conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, chegou debaixo da árvore: Zaqueu, desce dali, hoje eu vou ficar na tua casa. E a salvação entrou na casa dele, e ele tão comovido: Jesus, perdão de tudo que eu fiz. Ele era comerciante, ele era do comércio, tudo que eu tapiei os outros, eu vou devolver e não sei o quê. Se arrependeu. E aquele que estava no alto da cruz, São Dimas, quando o outro, que não está na Bíblia Sagrada, de Dimas sim, São Dimas, um grande santo até. Agora, o outro é Gestas, sabemos pela tradição da época.
Enquanto Gestas reclamava contra Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce desta cruz, tire-nos daqui, porque estamos em grande sofrimento. Claro que estava sofrendo terrivelmente. E o que é que Dimas disse para ele, para o colega dele também crucificado? Tu estás reclamando? Nós merecemos este sofrimento aqui. Está dolorido, está doendo, claro, mas nós merecemos porque nós fizemos aquilo tudo que nós não devíamos fazer. Mas esse inocente, Jesus, o Mestre, que mal ele fez? E o que é que disse São Dimas? Mestre Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Pega a sua Bíblia, está bem claro lá. O que é que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E vamos voltar então aqui ao nosso, nós estamos dialogando, onde a palavra diz bem claramente, 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ele, o homem de Deus se torna perfeito. Aliás, por ela, pela Sagrada Escritura, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Quanto é importante ler, meditar e seguir a palavra de Deus. E quantas pessoas que andaram um caminho errado e que de repente lendo, aliás, o grande Santo Agostinho. Bem, podemos ver assim quantos santos que retornaram pelo caminho do bem, pelo caminho da salvação. Então, especialmente, nós então aqui vamos então rezar este salmo maravilhoso, 118, guiai-me, Senhor, no caminho dos vossos preceitos. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo, vai cada vez melhorando, cada vez mais, vai progredindo, assim como o estudante que nos seus estudos vai sempre progredindo mais. Aliás, se nós abrirmos a palavra de Deus, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, o que é que diz a palavra aqui de Cristo Jesus? Aquele que é justo, a pessoa que anda pela justiça, procure andar mais na justiça. Aquele que é santo, olha, procure, está bem claro, aquele que é santo, procure santificar-se. Capítulo 22, vamos ler aqui, ao pé da letra, está bem claro, então aqui, a palavra de Deus, eis que venho a ti. Aquela pessoa que é justa, procure o justo, faça justiça. E o santo, santifique-se ainda mais. Então aqui, que está progredindo, que está melhorando. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios, vossas maravilhas. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos, vossos mandamentos. Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração guardarei os vossos mandamentos. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Longe de Deus ninguém é feliz. Olha, eu tenho experiência agora, dia 8 de dezembro, 60 anos de feliz sacerdócio. Quanta pessoa angustiada. Padre, o senhor pode me atender? Eu quero receber o sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, o sacramento do perdão, e depois da pessoa desabafar, da pessoa receber o perdão da parte de Deus.
por meio do sacerdote. Não é o sacerdote que dá o perdão. O sacerdote é apenas instrumento na mão de Deus. Quantas vezes, quem sabe, você quis escrever algo ali e não tinha uma caneta e dali. E você depois se esqueceu do número de telefone. Agora, se você tem a caneta, você ali tem um papelzinho, escreve, até num guardanapo, por exemplo, num restaurante, eu já fiz mais de uma vez, mas tinha a caneta. Então a caneta o que é? É um instrumento na sua mão para escrever. Assim também Deus usa do presbítero, do sacerdote, que recebeu pela sua ordenação sacerdotal a graça do sacerdócio, o poder, não por ele, porque todo sacerdote é indigno, mas Deus, para facilitar e favorecer todas as pessoas, e o padre também é pecador, ele é ser humano, ele pode fracassar, ele também usa o sacramento da misericórdia, ele luta, por isso Cristo Jesus está bem claro, vigiai e orai, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao vosso derredor rugindo, como um leão, buscando a quem devorar, resisti-lhe na fé. O que quer dizer isso, resistir? Reze, peça perdão, faça uma boa confissão e a graça de Deus atingirá você e você que andava macambuzo, triste, chateado da vida, porque a sua consciência não estava em ordem. Padre, o que é a consciência? A consciência é a presença de Deus dentro de você. E Deus não pode viver ali junto com o pecado. Então Deus vai te confessar, vai receber o sacramento da misericórdia. Quantas pessoas que agora, por exemplo, ainda ontem eu atendi algumas pessoas que vieram receber o sacramento da misericórdia, o sacramento do perdão, e todos os padres, é só pedir mesmo nessa pandemia, e o padre continua com a máscara, a pessoa também com a máscara. Aqui no caso, eu estou sem máscara. Por quê? Ainda pelas 11 horas, uma pessoa veio dialogar comigo e estava eu com máscara, a pessoa também, e a pessoa não conseguia se comunicar bem. Padre, desculpe, eu vou levantar um pouco, vou tirar um pouco a máscara. Ótimo, eu me afastei um pouco, pronto. E aí mudou. Eu aqui, mas a minha máscara está bem aqui na minha pasta. Eu chego aqui, tiro a máscara, mas assim que eu me levanto daqui, eu continuo usando a máscara. Bem, mas terminando esse salmo tão bonito, guiai meus passos, meu caminhar no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre, eternamente cumprirei a vossa lei. Como é bacana quando a pessoa procura, compreende que longe de Deus não é feliz, que procura sempre andar sob o olhar, sob a presença de Deus. E como muitas pessoas, não somente idosos, tem crianças que nesse momento estão em sintonia conosco, tem adolescentes e jovens, mas também muitas pessoas idosas, que eu sei que estão também em sintonia conosco. E vamos então rezar agora, especialmente, uma oração muito bonita em favor das pessoas idosas. Idosas, talvez, na idade, 70 anos, 65 anos, 82 anos, 89 anos e tal, assim, né? Faz o quê? Eu acho que uns 14, 15 dias, eu celebrei uma missa do seu Ângelo Sprícigo. Me lembra, se eu não me engano, Ângelo Sprícigo, mas é lá de Caçador. Mas tem filho,
um filho que é engenheiro, arquiteto, aqui em nossa paróquia Coqueiros, celebrei a missa, quantos anos? 102 anos e 7 meses e mais alguns dias. Lúcido, segundo a família, eu queria visitá-lo, mas meio longe, não deu, eu queria deixar-se passar essa pandemia e ele faleceu, por certo está no céu. Aliás, o filho me dizia que ele tem uma coleção, tinha e tem, a família certificou, que não se desfaça assim essa coleção, é uma coisa raríssima. Tem uma coleção de máquina de escrever, máquina dactilógrafa, desde as mais antigas e tal. Meu Deus, eu nem vou dizer quanto. Eu não vou dizer aqui, eu vou pegar direitinho, eu quero ir lá, menos ver essa coleção, e que espaço ele não reservou para ter essas máquinas todas. São algumas centenas de máquinas de escrever. Bem, mas no espírito, sempre disposto, sempre alegre, era ele. O que vale não é tanto a idade avançada, mas o espírito, o que está dentro de nós, que nos anima, que nos faz. E você não deve desanimar na sua vida, porque Deus nos quer ver sempre alegres. Veja bem o que nos diz Eclesiastes capítulo 30, versículo 22. Veja só, não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. Alegria. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. E rezemos: ó Deus, que não privais ninguém do vosso amor paterno, e amais os seres humanos com tanto maior afeição, quanto mais humildes os encontrardes. Concedei que a sociedade humana saiba reconhecer e respeitar a dignidade das pessoas idosas. Senhor nosso Deus, que a esses vossos fiéis idosos concedestes a vossa graça em abundância, para que entre as dificuldades da vida colocassem vós sua esperança e experimentasse o quanto, ó Deus, sois bom. Nós vos bendizemos por os terdes cumulado de favores durante tão longa série de anos. E vos pedimos também, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, que eles se renovem sempre pela juventude do Espírito, gozem de boa saúde corporal e espiritual, e se esforcem para dar a todos um agradável exemplo de vida, especialmente para os adolescentes e para jovens. Que nós, adultos, que nós, idosos, procuremos sempre ser um protótipo, ser um exemplo para todos, para as crianças, para os adolescentes e jovens. E o meu programa, eu sempre, nas terças e quintas-feiras, das 2h30 às 3h, com esta mensagem de vida, otimismo e esperança, para que as pessoas possam sempre continuar pelo caminho da amizade, pelo caminho da graça de Deus. E então procuremos viver e continuar a viver no caminho do bem. E os santos, então, nesse momento terminamos o nosso momento com a bênção da Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, e também a bênção da água. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba agora água com muita fé, com muita devoção.